Então quer dizer, Felipe, que todas as coisas que vai acontecer na minha vida, por exemplo, Deus já sabe. Lá em 2 Pedro 3,8 fala aqui, porque um dia para Deus é como 1000 anos para a gente, e 1000 anos como um dia. Né? O que é que aconteceu? Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Entende? Então, ele é o que era, o que é e o que há de vir. Presente, passado, presente e futuro. Tudo o que vai acontecer na sua vida, ele já sabe. E as pessoas perguntam, então, por que as pessoas passam por dificuldade? Por que as pessoas morrem? A morte é uma decisão do homem. Nunca foi uma decisão de Deus. Nunca. Como assim, a morte? A morte, quem escolheu? O que foi que Deus falou para o homem? Se tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O que foi que o homem fez? Eu vou tomar uma decisão. Tomou a decisão e comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como é que fica o livre-arbítrio, né? Que é tão pregado na palavra? O livre-arbítrio, aí eu já vou ter que voltar um pouco, né, lá no paraíso. Porque o mal ele foi desenvolvido em Lúcifer. Filipe, como assim desenvolveu em Lúcifer? Deus era a luz, a própria luz. Deus sabia que existiam as trevas, mas ele não conhecia as trevas. Quando ele criou o querubim da guarda, um anjo de luz, o que foi que aconteceu? Esse anjo sempre achou que tinha algo diferente, porque ele entendeu o quê? O que é a ausência de luz? É trevas. A ausência de frio, calor. E aí ele entendeu que existia algo a mais. Só que Deus nunca tinha dado esse acesso para ele, porque Deus fez o anjo como ele, assim como fez nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí esse anjo decidiu conhecer as trevas. E nas trevas ele desenvolveu o mal. E esse mal ele usou como uma ferramenta para ser maior do que Deus. E entrou um processo de inveja, de culpa, de rejeição, de tudo isso que as pessoas carregam hoje na Terra. Deus viu que isso era ruim. O que foi que fez? Satanás foi expulso do paraíso. E foi morar onde? Na Terra. Que terra é essa? Onde havia trevas. Porque essa terra existia uma criação, uma era pré-adâmica. A terra era sem forma e vazia. Por que a terra é tão redondinha? Porque existe água na terra. Retirou a água, ela fica sem forma. E Lúcifer, ele foi jogado nessas trevas aonde existia essa terra. Porque lá diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Ali é um ponto final. Porque depois, e a terra era sem forma e vazia. Aí quando começa a recriação. Então o que é que acontece? Deus estabelece um jardim nessa terra. Um jardim. E esse jardim é aonde Deus entendeu. Poxa, existe um livre-arbítrio. Então Satanás conheceu o mal. Vou colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que aconteceu? O homem teve a opção de viver, de comer o fruto da árvore da vida, viver por toda a vida, o fruto de Cristo, né? Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que é que acontece? Ele acaba, e esse fruto o homem decide comer. E o que é que acontece? Ele come esse fruto e morre, porque Deus tinha falado sobre isso. Então entra num processo de livre-arbítrio. Só que ele segue um caminho, segue uma trajetória, nós seguimos. Mas existem duas dimensões. Existe a dimensão da eternidade e existe uma dimensão na Terra, que é onde faz essa separação de tempo, que é o Cronos e o Kairos. Então pelo que eu entendi, ele sabe o que vai acontecer, só que ele não influencia. Ele sabe o que vai acontecer porque ele já vive 1000 anos à nossa frente, né? Exato. Ou mais do que 1000 anos, enfim. No nosso dia de hoje ele já viu 1000 ele anos, já ele já sabe o que é que vai acontecer, o que é que a gente vai tomar a decisão ali, né? É porque já aconteceu todas as coisas. Para ele já aconteceu. Para ele tudo já aconteceu. Mas não influencia na minha escolha. Não, porque nada é por acaso no que tu escolhe. Por que as pessoas dizem nada é por acaso? Porque toda decisão tua é de acordo com aquilo que ele já viu. Se você parou para aprender alguma coisa, por exemplo, se uma pessoa está parada aqui, nesse vídeo está vendo aqui a gente, ele está parado para aprender algo, mas Deus já sabia que ele
iria parar aqui e ver tudo que está Já acontecendo. sabia que a gente ia estar aqui E também. já sabia. Só que existem pessoas que dizem assim, nossa, mas tem muita gente que diz assim, não, então eu vou esperar o tempo de Deus, já que é tudo, já que ele já sabe tudo e nada aconteceu, aí não é o tempo de Deus, é o seu tempo. Porque as pessoas, elas precisam, no caso, se movimentar, não porque Deus quer, mas porque tem que ser. Mas elas vão se movimentar no tempo certo. Entendeu? Se elas não se movimentarem, não tomar uma decisão, não tomar uma atitude, é porque não é o momento delas se movimentarem. Só que elas devem esperar pelo tempo de Deus? Não, esse é o tempo dessa pessoa. Tá conseguindo entender? Mais ou menos, né? É complicado, mas É complicado, mas vamos lá. Tem muita gente, para me te explicar, que diz assim, não, então eu vou esperar Deus agir na minha vida. Não é assim? É verdade. Mas esse é o tempo de Deus? Quem está dizendo isso? É verdade. É a pessoa que está dizendo isso. Não foi Deus que falou. O que foi que Deus falou? Que domine o homem sobre todas as coisas, sobre... Você está dentro de uma cultura caída. Então quer dizer que nós estamos como se fosse para Deus no filme e onde nós estamos sendo lapidados. Nós estamos passando por um processo, por um plano. Um plano de salvação. Plano de salvação. Entendeu? Você vai se apressar no momento certo. Cara, veio uma pergunta aqui que eu tenho que fazer. Vai. E quando Jesus diz assim, se você pedir alguma coisa com fé, né, certamente será atendido, né? Mais ou menos assim. Porque mas se tudo já aconteceu, como assim a gente vai pedir uma coisa? Não é que já aconteceu, é porque eu também estou tentando... Eu entendi tua pergunta. Jesus, quando ele vem para a Terra, tudo que ele falou é para o nosso tempo. Depois ele volta para onde? Para o tempo de Deus. Para o tempo dele. Por que quando a mulher foi pegar nele, ele disse, não toque em mim, porque eu ainda não fui no meu pai? Quando ele não ressuscita? Eu não me reuni com meu pai, né? Porque eu ainda... Madalena, né? Exatamente. Por que ele não volta? Por que ele diz, não toque em mim? Porque nós estamos impuros. Porque nós estamos dentro de um pecado. E ele não pode compactuar com o pecado. Porque ele ainda tinha que se reunir com o pai. Aí ele vai, depois é que ele volta. Isso. Entendeu? Por quê? Porque ele precisa ir como uma primícia. Entendeu? Primeiro, ele tem que se encontrar e viver com o pai. Depois é que ele volta e entra no processo com os discípulos. E essa questão aí, que tu falou sobre a pergunta, foi? Sim, assim, já que a gente tem tudo movimentado, né, Deus já sabe, a gente já tem na nossa vida. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, Jesus nos diz que certamente seremos, se pedirmos com fé, né? Certamente não seremos atendidos. Sim, exatamente. Quando Cristo desce no nosso tempo, ele te ensina a como você deve lidar, porque ele sai de um tempo. Lá ele já sabia tudo que aconteceu, tudo que ia acontecer. O que é que acontece num pedido de oração? Tu tá pedindo, orando a Deus. Deus faz um processo de perguntas e respostas. Essas tuas orações vai até o incensário, no trono de Deus, e Deus devolve essas orações como resposta, no tempo dele. Mas o que é que essas respostas acontecem? Como que acontecem essas respostas? Ele já viu o que vai acontecer, o que tu tá pedindo. Entendeu? O que é a fé? Fé é a certeza das coisas que não se vê. Se tu enxergar com fé, certamente isso vai acontecer. O que é que Deus vai fazer? Ele vai voltar no tempo dele, que já aconteceu, e te mostrar o que tu ainda não viu, mas ele já viu. Tá entendendo? É difícil de entender, mas estou quase entendendo. Não, mas é interessante, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Quando eu tenho fé que Deus já me viu, eu como próspero, o que é que vai acontecer na minha vida? Eu vou ser próspero. Porque eu criei uma fé tão poderosa que isso já aconteceu. Só que eu ainda não vi, mas Deus já viu. Entendeu? Deus já viu as coisas acontecendo na tua vida. Deus criou a gente para ser próspero. Não é? Exatamente. Deus já nos deu tudo isso. Então o que é que acontece? Qual é o que é que acontece? Qual é o processo que você deve entender? Que todas as coisas para Deus já aconteceram, que nós estamos vivendo em um momento. Eu entendi, né? O que é que você quis dizer com que Deus, ele é porque quando você fala esse, o 3.8, né? Que você fala aí, que
O 3,8 como é? Qual é o aí? É 2 Pedro 3,8. 2 Pedro 3,8. Quando você fala em 2 Pedro 3,8, que um dia para Deus é 1000 anos para a gente, né? Então, quer dizer que ele já está vendo 1000 anos na nossa frente. Exatamente. Assim, né? Exato. Durante toda a criação, as pessoas acham que a criação, como eu falei, diz Deus e haja luz. A pessoa acha que tudo isso foi feito num dia. Houve todo um processo, entendeu? Na dimensão dele. O que é você passar 40 anos no deserto, sendo que o Egito para Israel é só 240 quilômetros? As pessoas elas não estavam nesse tempo, elas estavam em uma outra dimensão. Se mais de milhões de pessoas ficar arrodear o deserto, ela bate no Egito. Então, tem certas circunstâncias que você sai desse tempo. O maná, ele desceu do céu em uma dimensão espiritual. Muitas coisas acontecem em uma dimensão espiritual que é estabelecida nessa terra. A arca, ela era construída dentro da arca, era em uma dimensão. Fora da arca é outra dimensão. Porque como é que vai caber todo mundo na terra que morreu na eternidade? Milhões de pessoas, trilhões de pessoas que já passaram aqui pro mundo, bilhões, sei lá. Como? A Terra, ela vai entrar em outra dimensão. Ela vai entrar numa dimensão espiritual. É outra história. Então, o que é que acontece? Nós somos seres espirituais, tendo experiências físicas. Experiências de quanto tempo? De 120 anos, no máximo. Isso, Deus foi um dos castigos, né? Que Deus deu Exatamente. Então, 120 anos é o que vai acontecer. Nesses 120 anos, nós temos que cumprir o nosso propósito de vida. Só que nós temos que achar o nosso propósito de vida em Cristo. Qual é o problema das pessoas? É não saber qual é o seu propósito de vida e querer viver uma vida perdida. Por quê? Porque elas estão perdidas em uma conturbação emocional que aconteceu no pecado. E essa conturbação fez com que você adotasse os padrões do homem e não os padrões de Deus. Quando eu adoto os padrões de Deus, eu sigo a voz de Deus. Quando eu adoto os padrões do homem, eu sigo a voz do homem. Só que como que eu vou seguir a voz de um homem que foi corrompido pelo pecado? Aí é onde eu tenho que separar princípios e regras. Quem criou os princípios? Deus. Quem criou as regras? O homem. Se eu seguir regras, eu ando debaixo de regras. Se eu seguir princípios, eu ando por baixo de princípios. Quem que tem mais valor ao falar? A voz de Deus ou a voz do homem? A voz de Deus. Então eu tenho que ouvir a voz de Deus. Qual é o problema das pessoas? É que elas andam seguindo a voz de homens que têm uma conturbação espiritual emocional, por conta de toda a dinâmica do pecado, a dinâmica de sair de uma dimensão, de sair fora, de ser do castigo, e aí eles entram em um processo de alguém que está perdido, e aí entra um processo de cultura caída. Entra uma cultura caída, e depois vem uma cultura de renascimento. Que cultura de renascimento é essa? É a cultura de Cristo. Ele te dá a possibilidade, Cristo veio para te dar a possibilidade de tu conhecer a eternidade, a vida eterna, para que tu não mais morra. Tu decidiu um dia morrer, mas agora ele volta e diz assim, você não vai mais morrer, porque aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então o que é que isso acontece? Você agora tem uma vida eterna. Como que eu acho o meu próprio... Felipe, como que eu acho o meu propósito de vida? É simples. Você precisa se espelhar o seu propósito, tá? O seu propósito, para esse plano, você precisa fazer o quê? Se espelhar em suas demandas emocionais. Por que as pessoas acham o propósito? Como é que eu vou conseguir identificar o meu propósito? Pessoas sofreram, viram casamentos destruídos dos seus pais. Quando elas rebelam essa crença, ela faz o quê? Eu não quero mais que pessoas possam viver relacionamentos destruídos. Então essas pessoas, elas querem o quê? Elas querem agir de acordo com o quê? Com uma demanda. Geralmente, o propósito, ele está conectado a uma demanda emocional. É como se você relacionasse a uma defesa, um sistema de defesa.
Mas, obviamente, antes de você achar, você precisa de um processo de perdão. Entendeu? Então aí você segue um plano de vida. E aí você começa a mostrar para as pessoas que estão dentro de um relacionamento, primeiro você entra em um relacionamento, porque você não repetiu aquele padrão corrompido dos seus pais, de que relacionamento não é bom. Você perdoou, entrou no relacionamento e agora você quer ajudar pessoas. Todo o propósito de vida está relacionado ao próximo. Porque existem 3 tipos de propósito. O propósito seu, o propósito de Deus para com você e o seu para com Deus. O seu propósito é um propósito egoísta. É aquele propósito que você pensa só em si mesmo, que só você cresce, que só você ganha, que só você tem. E o seu propósito para com Deus é amar uns aos outros assim como eu vos amei. E o propósito de Deus para com você é que você faça a vontade dele, não a vontade dos homens. Bora reinar!